lembrar que nós pensamos coisas erradas, fazemos coisas erradas, falamos coisas erradas, estamos no meio de um mundo que vive no erro, no pecado, temos contato com esse mundo, e Jesus disse que não precisamos lavar senão os pés, a parte que tem contato com o mundo. Então nós temos que sempre nos lembrarmos de estarmos na presença de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados. Pecados, é claro, não praticados com o desejo de pecar e nem insistirmos nesse pecado, mas pecados cometidos como por deslizes, por falta de cuidado, muitas vezes, falta de leitura bíblica, de estarmos em comunhão com Deus, de repente fazendo as coisas que não deveríamos fazer. Então nos arrependemos disso, como está em 1 de João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda iniquidade. Então devemos nos lembrar todos os dias de sermos lavados por essa água purificadora e do arrependimento de pecados. Depois, nós temos aí no santo a mesa da proposição, que representa então o alimento nosso. Devemos ler a Bíblia todos os dias, estudarmos a palavra de Deus. É necessário que o povo de Deus se aproxime mais da Bíblia, leia a Bíblia toda, leia todo dia, pelo menos aí 2, 3 capítulos todo dia. Um ano você terá lido a Bíblia toda. Faça isso. Depois nós temos aí o candelabro, que representa na vida do crente a luz de Cristo nos guiando. Devemos estar sempre lembrando que Jesus diz: vem por aqui, é por aqui, nos guiando. E também o candelabro tinha azeite, né, representando o Espírito Santo. Nós devemos estar sempre aí nos lembrando de estarmos em comunhão com o Espírito Santo, de buscarmos essa comunhão. Depois vem o altar do incenso, que é a oração. E o crente deve todos os dias estar em oração, buscando a presença de Deus em oração, intercedendo por todos. É o desejo de Deus. Você pode ver 1 Timóteo capítulo 2, fala sobre isso, que Deus deseja que oremos por todos os homens. E a partir daí então entramos no Santo dos Santos. Ali estamos então a arca, a presença de Deus. Essa arca representa exatamente isso, a presença de Deus Todo-Poderoso, a comunhão com Deus, o escutar Deus falar conosco. Nós podemos ter acesso, livre acesso agora, de penetrarmos esse Santo dos Santos, de conversarmos com Deus, porque Jesus rasgou aquele véu de separação que existia antes entre o Santo dos Santos e o lugar santo. Agora nós podemos entrar e conversar com o nosso Pai. Nós podemos ter íntima comunhão com o nosso Pai eterno. Então, nós temos que estar na presença de Deus todos os dias e sentirmos realmente essa íntima comunhão. E ali não é necessário palavras, não é necessário nada. Ali nós sentiremos a poderosa mão de Deus em nós, nos abraçando, conversando conosco. E não existe lugar melhor do que esse. Aleluia. Vamos ver então o alcance da expiação no Antigo Testamento. A cerimônia do dia da expiação. Em Levíticos 16 escreve o dia da expiação, o dia santo mais importante do ano judaico. Nesse dia então o sumo sacerdote vestia então as suas vestes sagradas e de início preparava-se mediante um banho cerimonial com água. Em seguida, antes do ato da expiação pelos pecados do povo, ele tinha de oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. A seguir, tomava 2 bodes, sobre eles lançava sortes. Um tornava-se o bode do sacrifício e o outro tornava-se o bode expiatório, conforme capítulo 16, versículo 8. Então ele sacrificava o primeiro bode, levava seu sangue, entrava no lugar santíssimo, para além do véu, e aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, o qual cobria a arca contendo a lei divina que foi então violado pelos israelitas, mas que agora estava coberta pelo sangue, e assim se fazia a expiação pelos pecados na nação inteira. Como etapa final, o sacerdote então tomava o bode vivo, o outro bode, o bode da expiação, né? Um bode então havia sido morto e agora o outro bode. Ele punha as mãos sobre a sua cabeça, confessava sobre ele todos os pecados dos israelitas e o enviava então ao deserto, simbolizando isso, que o pecado deles era levado então para fora do arraial para serem aniquilados no deserto.
Então o dia da expiação era uma assembleia solene, um dia que o povo jejuava e se humilhava diante do Senhor. Essa contrição de Israel salientava então a gravidade do pecado e o fato de que a obra divina da expiação era eficaz. Somente para aqueles então de coração arrependido e com fé perseverante. Não era para todos, mas só aqueles que tinham realmente o coração arrependido pelos seus pecados, né? E tinham uma fé perseverante de continuar sem pecar, combatendo o pecado. O dia da expiação levava a efeito a expiação por todos os pecados e transgressões não expiados durante o ano inteiro, o ano anterior. Então ele precisava ser repetido cada ano da mesma maneira. Então devemos nos lembrar que o sacrifício da antiga aliança então cobria o pecado, não tirava o pecado, cobria. Os sacrifícios da antiga aliança também eram o quê? Imperfeitos, precisava ser feito de novo. Eram sacrifícios então contínuos e repetitivos. Eram ineficazes, ineficientes para perdoar pecado. Purificava apenas o exterior e não o interior da pessoa, Os mediadores eram imperfeitos, eram sacerdotes que precisavam oferecer sacrifícios por eles mesmos, porque eram imperfeitos, eram pecadores também. Esses sacrifícios também caducaram. Agora é a nova aliança, o sacrifício de Jesus Cristo, um sacrifício único feito por todos, Desde o primeiro homem Adão até o que vai nascer ainda, o sacrifício é único. Vamos ver agora na parte 3, o sentido da expiação e o Novo Testamento. Então a necessidade da expiação. A santidade de Deus, Deus é santo e o pecado é sujo, o pecado é contrário à santidade. E a pecaminosidade do homem, o homem é pecaminoso, o homem desde Adão nasceu então com a semente do pecado, a partir de Adão, que trouxe a semente, e todos os homens então passaram a viver debaixo desse pecado, a gostarem desse pecado, a darem vazão a este pecado em suas vidas. Então, tinha necessidade realmente desse homem ser expiado, de ser redimido, comprado, para que esse homem pudesse então se chegar a Deus, era preciso ele se limpar, e ele não era capaz de fazer isso. Então Deus fez o sacrifício em seu lugar. O significado da expiação pela morte de Cristo. Então a morte do Senhor foi o quê? Propiciatória, substitutiva, redentora, reconciliadora e triunfante. Então vamos ver Cristo e o dia da expiação. Então o dia da expiação está repleto de simbolismo que prenuncia a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Novo Testamento, o autor de Hebreus realça então o cumprimento, o novo conceito da tipologia do dia da expiação. Você veja Hebreus 9, 6 e você pode ver todo o capítulo 9, também o capítulo 10, principalmente o versículo 18 do capítulo 10. Então o fato de que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham de ser repetidos anualmente indica que eles eram provisórios. Então apontavam para um tempo futuro, quando então Cristo viria para remover de modo permanente todo o pecado confessado. Veja Hebreus 9, 28 e Hebreus 10, de 10 a 18. Os dois bodes aí representavam a expiação, o perdão, a reconciliação e a purificação consumados por Cristo. O bode que era sacrificado representa a morte vicária, e o sacrificial então de Cristo pelos pecadores como remissão pelos seus pecados. Romanos 3, 24 a 26, Hebreus 9, 11, 12, 24 a 26. Então o bode expiatório, o outro bode, conduzido para longe, levando os pecados da nação, tipifica então o sacrifício de Cristo, que remove o pecado e a culpa de todos quantos se arrependem. Veja Salmo 103, 12, Isaías 53, 6, Isaías também versículos aí 11 e 12, no capítulo 53, veja João 1, 29 e Hebreus 9, 26. Os sacrifícios do dia da expiação proviam a cobertura pelo pecado e não a remoção do pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz, no entanto, é a expiação plena e definitiva que Deus oferece à raça humana. Expiação esta que remove o pecado de modo permanente. Você veja Hebreus 10, 4 falando sobre isso. E versículo 10 e 11 também. Então Cristo como sacrifício perfeito, Hebreus 9, 26 fala que ele é perfeito, esse sacrifício. Hebreus 10, de 5 a 10 fala também da perfeição do sacrifício de Cristo. Então esse sacrifício pagou inteira penalidade dos nossos pecados. Veja Romanos 3, 25 e 26
Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom